Olá, meus amores, bom dia. Tô aqui hoje para contar mais uma parte da minha história, da minha vida. Dizer para vocês que nunca foi fácil para mim. Nunca foi fácil. Nada na minha vida foi fácil. Sempre foi Deus. Porque eu digo isso para vocês. Antes de tudo, eu peço para vocês curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. Por que eu digo isso para vocês? Na minha vida sempre foi Deus. Nunca tive nada fácil. Como eu já disse a vocês, meu pai e a minha mãe, eles brigavam demais. Era todo dia uma briga, uma confusão. E aquele negócio, a gente nunca sente falta da comida que a gente nunca comeu, né? A gente só sente falta daquilo que a gente teve e tem. E eu nunca tive pai. Então, para mim, nunca me fez falta. Se alguém disser para mim que eu estou errada, beleza, não vou discutir. Mas eu nunca tive pai, eu nunca tive um apoio de um pai. E a minha mãe também não era fácil. Até hoje a minha mãe não é fácil. Minha mãe é muito difícil. Até porque ela já sofreu demais também, né? Eu também não vou generalizar tudo. O que eu tenho a dizer para vocês é que a minha mãe também sofreu muito com meu pai. Porém, ela tinha que fazer uma escolha entre separar ou ficar junto. E ela escolheu apanhar e ficar, né? E era um filho atrás do outro. Quando a barriga começava a crescer, ele sumia. Quando a barriga esvaziava, ele voltava. E eu costumava dizer a ela que ela já era depósito de fazer filho. Que ela só servia para isso, né? Até que um dia eu falei para ela. Eu falei, mãe, a senhora tem que parar com isso. Viver sua vida e deixa esse homem de mão. Por que a senhora fica a vida toda se sofrendo, se dependendo dele? Mas a gente também... Onde que a gente morava era muito longe da cidade. A gente ficava no meio de 4 cidades. Mas a cidade mais próxima que tinha era Guajeru. Era onde ele chegava primeiro do que ela e fazia a cama dela e ela não tinha para onde correr. E ela tinha medo de separar dele e ele fazer alguma coisa contra ela, né? Mas isso aí a gente que deixa, né? Acontecer isso na vida da gente. Eu acho assim, porque se eu apanho um dia, eu não quero apanhar 2. E dizer a vocês que é o seguinte. Eu já tinha perdido meu primeiro filho, né? Que eu já não era mais, já não estava mais comigo. Estava com ela já tinha tomado de mim. Eu engravidei de novo de uma outra menina. Mas, o que aconteceu? Quando eu engravidei da menina, ela queria que eu desse a menina de novo para doação. Eu falei, não, minha filha, não. E aí eu fiquei com muito medo, mas aí eu já tinha essa pessoa do meu lado, né? Que me ajudava muito, ele me ajudava demais. E foi aonde ele tomou frente de tudo. Ele disse para ela que ela não ia tirar a menina de mim, que ele era pai da menina e que ninguém tirava a menina de mim nem dele. Mas não, gente, ele não era o pai da minha menina. Ele só era uma pessoa que não queria me ver sofrer mais. Ele era uma pessoa muito boa. Até hoje ele é uma pessoa muito boa. Ele é uma pessoa que sempre me ajudou, que sempre lutou, né, para ninguém fazer nada comigo, para ninguém tomar a menina de mim. Mas mesmo assim, eu tinha muito medo dela, né? E a gente não precisa ter medo de pai nem de mãe, a gente tem que ter respeito, não medo. Porque quando eu digo isso para vocês, eu tenho meus filhos, nunca sou nunca fui de bater nos meus filhos, nunca fui de implicar com os meus filhos e nunca fiz eles ter medo de mim. Eu quero que eles tenham respeito por mim, não medo. Porque o filho não precisa ter medo de pai e de mãe. Mas eu tinha medo do meu pai e eu tinha medo da minha mãe. Por que eu digo isso para vocês? Porque eles são pessoas difíceis. Meu pai já faleceu, eu não sinto falta dele, nunca senti. Não vou dizer para vocês que, meu pai foi bonzinho, meu pai
foi isso, foi aquilo, porque ele não foi. Eu não vou mentir para ninguém. Até porque nem no velório dele eu quis ir, né? Ajudei como eu pude, tudo, mas nem no velório eu fui. E não posso dizer para vocês que eu sinto falta do meu pai, porque eu nunca tive pai, né? Eu não vou sentir falta de uma coisa que eu nunca tive. Mas essa pessoa que estava do meu lado, ele tomou frente de tudo, não deixou ela chegar perto de mim. Mas o que acontecia? Quando ele estava em casa, eu ficava em casa. Mas quando ele viajava, eu sumia no meio do mato com medo da minha mãe tomar ela de mim. E aí, eu já estava com uma depressão, eu já tinha transtorno bipolar e já tinha ansiedade, né? Causada por quê? Por briga da minha mãe, mas do meu pai e por sofrimento, né? Eu entrei em depressão, eu dei transtorno bipolar e dei ansiedade. Por quê? Porque quando meu pai e minha mãe começaram a brigar, a gente não parava mais. Não tinha pausa. Eu me enfiava debaixo de uma cama, ficava lá debaixo de uma cama, o olho já estava para pular para fora, morrendo de medo dos dois, e só saía dali quando a briga acabava, né? Aí eu já tinha as crises já de ansiedade, de transtorno bipolar e de depressão. Mas ele me ajudou muito com isso também. Ele conversava muito comigo. Ele era bem mais velho do que eu, ele entendia de tudo. Ele era tipo assim, eu vi nele um pai. Foi isso que aconteceu. Eu vi nele um pai que eu não tinha. E aí, eu tive a minha filha. Daí eu engravidei de novo, de uma outra menina. E aí foi quando eu engravidei da outra menina minha que Deus levou. Ela só ficou 3 dias viva. Deus levou ela. Eu tornei a ficar ruim de novo da depressão e da ansiedade. Tornei a ficar de novo com crise de transtorno bipolar. O que significa crise de transtorno bipolar? É uma coisa que a gente muda de personalidade muito rápido. É uma coisa que a gente tem que estar sempre cuidando para não voltar, porque você não vai saber quando você está bem ou quando você não está bem. Então eu não quero que ninguém sofra por causa de mim. Porque quando eu dou uma crise, quando eu dava, né? Porque faz muitos anos que eu não dou, graças a Deus, eu tomo meus remédios. Mas quando eu dava uma crise de transtorno bipolar, eu ia pra cima de qualquer um. Não tava nem aí se eu ia apanhar, se eu ia bater, se eu ia morrer, o que ia acontecer, né? Eu ia pra cima de qualquer um. Porque eu sofri muito na minha infância, na minha adolescência. Eu sofri muito. Eu não sei o que foi brincar. Eu levantava 4 horas da manhã para trabalhar, olhar arroz, chegava 9 horas, ia para outro serviço. Quando era 4 horas da tarde, eu tinha que estar lá já, de novo, olhando arroz, gritando para cima e para baixo. Quando saía para ir embora, já levava de lá onde eu estava, já levava uma lata de água na cabeça. Então não foi nada fácil para uma criança. Foi uma coisa muito difícil. E até hoje eu tomo meus remédios, graças a Deus. Tenho consciência do que eu tenho, do que eu não posso ficar sem tomar meus remédios. Até porque se você sabe que você tem um problema, você tem que se cuidar, né? Mas graças a Deus, nunca mais eu dei uma crise de transtorno bipolar. Nunca mais. Tem anos que eu não dou. Mas aí, gente, Aí daí eu descobri que ele tinha essa mulher e esses 4 filhos. Aí a gente acabou se separando. Mas antes da gente se separar, ele, ele me ajudou com a questão de eu não sabia ler, eu não sabia escrever, eu não conhecia dinheiro, eu não sabia fazer compra, porque eu nunca peguei dinheiro, nunca tive aquele dinheiro para dizer se eu vou fazer uma compra, uma coisa, botar dentro de casa, não tinha, né? Aí ele passou na escola, pegou uns livros, comprou um caderno e todo dia ele me ensinava um pouco, todo dia me ensinava um pouco.
Quando eu resolvi ir para a escola, que a minha filha estava grandinha, que eu já podia levar ela para a escola, aí eu ia para a escola, né? Eu ia para a escola e nessa época eu passei, acho que 2 meses na escola. Nesses 2 meses eu passei por 5 salas. Eu fui primeira, segunda, terceira, quarta e quinta. Parei na quinta série. Mas até hoje eu sou muito ruim de conta. Eu não sou bem nada boa de conta, eu sou muito ruim. Mas graças a Deus e graças a Ele hoje eu sei ler, eu sei escrever. Hoje eu sei o que é dinheiro, que nem isso eu sabia. E para a honra e glória do Senhor Jesus, eu tive mais uma filha. Aí com o que morava com ela e uma que já tinha comigo, a que tinha morrido e falecido, e essa que tá, graças a Deus está bem. Aí eu já tinha outra filha dele e a gente acabou se separando. Quando a gente se separou, eu conheci um rapaz solteiro, era meu vizinho, e eu tive outro filho com esse meu vizinho. Era solteiro e tudo, porém bebia demais. Foi outro sofrimento para minha vida. Meu Deus do céu, mas quando eu saio de um, eu entro em outro. E nessa época eu já falava, Deus não me ajuda, Deus não tem culpa de tudo, tudo que eu passo é culpa de Deus. Aí um dia eu separei desse outro cara, fiquei sozinha, mas eu sempre fui de fazer amizade muito fácil, né? Sempre tive muitos amigos. Eu tinha muitos amigos nessa época já, né? Fazia amizade fácil, já conhecia todo mundo na cidade. Foi onde eu conheci um menino chamado Maurício. Ele não era daqui da cidade. E ele era crente. E aí ele falou, não, você tá errada. Você não pensa dessa forma, porque Deus não tem culpa de nada. Quem tem culpa de tudo que acontece com você é as pessoas que você tem do seu lado. E você tem que entender que hoje a sua família são seus filhos, não são sua mãe e seus irmãos, muito menos o pai que você diz que tem. Que não é seu pai, porque se ele fosse seu pai, ele não fazia você sofrer desse jeito. E eu fui colocando aquele negócio na cabeça, né? Fui colocando aquilo ali na cabeça e graças a Deus, hoje eu penso diferente. Hoje eu vejo que Deus não tem nada a ver com isso. Deus não tem culpa de nada. A culpa foi das pessoas ruins que já apoiei na minha vida e já nasci com pessoas ruins, né? Eu já nasci com pessoas ruins. Aí o que acontece? Graças a Deus hoje, eu sei que Deus não tem culpa. Graças a Deus hoje eu tenho meus filhos todos tão bem. Graças a Deus. Eu tô pagando a minha burrice, né? Porque foi uma burrice muito grande o que aconteceu comigo. E também por causa do meu transtorno bipolar. Porque eu dei um transtorno bipolar e eu não sabia o que eu fazia. Eu saía de casa correndo, acontecesse o que acontecesse, né? Como eu ainda estava em sã consciência, que é quando você começa, você sabe que você vai dar uma crise. As pessoas falam assim, mas a gente não sabe quando vai dar uma crise. Sabe sim, sabe, porque eu sabia. Quando começava a me apertar, que eu via que eu ia dar uma crise, eu saía correndo. Eu não olhava para lado nenhum, eu não sei quem vinha atrás nem quem vinha na frente, eu corria para onde desse. E ficava bem longe das pessoas, porque eu podia agredir alguém, eu podia machucar alguém. Então eu já ficava 2, 3 dias sumida. Só aparecia de novo quando eu melhorava. Quando eu sabia que eu estava bem. Mas aí o que acontece? Eu não tomava remédio, ainda não passava por psicólogo, que nem hoje a gente tem psicólogo, tem psiquiátrico, tem tudo que a gente precisa, graças a Deus a gente tem, né? Nisso aí a gente não tem de que reclamar. E a gente tem um psicólogo aqui na cidade, que é um psicólogo muito bom, é uma pessoa ótima, é um amor de pessoa, né? Que eu me lembro da primeira vez que eu conheci ele, e a mulher dele, eu nunca esqueço disso. Eles chegaram na minha casa, porque eles ficaram sabendo sobre a minha situação e tudo, e eles foram na minha casa.
Eu me lembro que ele me perguntou: você dorme aonde? Eu tinha uma cama de solteiro e um berço, onde eu colocava os meninos para dormir de dia e à noite eu dormia num papelão no chão. Só eles tinham cama. Aí ele começou a me fazer perguntas, me perguntou onde eu dormia, o que eu tinha. Aí eles entraram em casa, olharam as coisas, tudo que eu tinha, não tinha nada. Eu cozinhava em 2 pedras no fundo da casa. Hoje, olha só para vocês verem, gente, como é que é as coisas. Isso tem muitos anos, isso deve ter uns 29 anos, 30 anos que aconteceu isso comigo. E aí, o que acontece? Ele foi embora e disse que depois voltava. Para mim, eu estava tão descrente da vida que eu achei que eles não iam voltar. Eu me lembro que eles voltaram já com a primeira dama da cidade. E eles voltaram com cama, colchão, fogão, panela, coberta e tudo que eu precisava, né? E aí eu fui me erguendo, viajei para São Paulo também, trabalhei, comprei a casa aqui, o meu terreninho, que hoje desse terreno eu já fiz 4 terrenos, dei um para minha filha, vendi o outro porque eu adoeci e precisava do dinheiro, e o que eu tenho hoje que eu moro. Porque quando eu tenho a minha oportunidade, eu seguro. Eu não jogo a minha oportunidade fora, não. Eu só faltava oportunidade para mim melhorar a minha vida, né? E aí, gente, o que eu digo para vocês? Meu outro filho mais novo nasceu e eu comecei a trabalhar no lixão. Eu pegava reciclagem, né? Eu pegava reciclagem, papelão, alumínio, cobre, metal, todos os tipos de metal. O que vocês quiserem saber sobre metal, eu conheço, porque eu já trabalhei muito com isso, né? Mas naquela época, um quilo de cobre custava 50 centavos. O ferro, eu me lembro que era 10 centavos. O papelão era 5 centavos. E o alumínio também. O alumínio era 25, o cobre era 50 e o alumínio era 25 centavos. E eu pegava o dia todo, eu trabalhava o dia todo. Para vocês terem ideia, 1 quilo de latinha são 60 latrinhas. Para dar 1 quilo de latinha. Para dar 50 centavos naquela época. Né, que hoje está R$ 4 o quilo, mas naquela época, aqui para nós hoje está R$ 4 o quilo, mas naquela época era isso. Era o que tinha, né? Aí eu trabalhava de dia para comer de noite. Sempre assim, sempre assim. Mas sempre lutando e peguei aí, eu já entendia que Deus estava do meu lado, eu já comecei a fazer oração, já comecei a pedir a Deus, Deus me ajuda, Deus eu tô aqui. Às vezes eu perdi o sono, eu sentava em cima na janela, botava os meninos para dormir, eu não tinha energia em casa não. Colocava os meninos para dormir, sentava em cima da janela, aí eu começava a reclamar, pedir a Deus, para Deus me perdoar, porque eu tinha culpado muito a Deus. Eu falava: Deus me perdoa. Eu falava: Deus, eu tô aqui, me perdoa, me escuta, eu não aguento mais isso, né? E fui, né? E foi isso a minha vida. Para algumas pessoas que acham que a vida é fácil, que hoje vive assim, sei lá, achando que a vida é fácil, não é, gente. A minha vida nunca foi fácil, sempre foi Deus. E é isso aí, beijo para vocês, espero que vocês gostem desse vídeo, mas não vou parar por aqui, eu ainda tenho muita coisa para contar para as pessoas ainda e pedir ajuda para vocês, que vocês curtam, comentem, compartilhem meus vídeos para que tenha mais um pedacinho da minha vida para vocês. Tchau, beijo!